Oi, gente, tudo bem? Hoje já estou bem melhor, mas ainda tô ruim. É, Logo eu conto pra vocês o que aconteceu, o que tá acontecendo. Somente agora, né, na segunda, que eu fiz a curetagem, né? Passei pelo procedimento. Não quis falar sobre isso antes, eu não sei ainda se eu vou falar sobre isso. Porque eu agradeço, entendo o carinho, a preocupação de todos, mas foi uma decisão minha com um médico, dois médicos, passei por dois médicos, os dois né, me orientaram da mesma forma, então estava super seguro, né? Levei quase 15 dias com o bebezinho sem vida dentro de mim. Não foram dias fáceis, mas em tudo nós vemos a mão de Deus, o cuidado dele, como ele é bom, como ele é pai, né? Ele cuida de nós em todos os momentos e nos momentos mais difíceis ele não nos abandonou, porque ele nunca nos abandona, né? E por que eu tô falando tudo isso? Eu estava decidida a pôr uma pedra nisso, né? Não ficar falando muito mais sobre bebê, sobre aborto, sobre isso, sobre aquilo. Mas eu tava conversando com uma amiga e ela disse: você não pode deixar de falar, né? Porque tem muitas mulheres que sofrem tanto com isso. E não é que eu não tenha sofrido, mas hoje eu entendo que eu já passei por tantas coisas, sabe? Eu já levei tanta pedrada nessa vida, principalmente nessa caminhada de ministério e tudo mais, já levei tanta pancada que hoje eu sempre falava, amor, se a gente venceu isso, a gente vai vencer qualquer desafio, qualquer luta. E lógico, nada se compara à perda de um filho, né? Não importa se ele tinha 2 meses de gestação, 1 ano de gestação, 1 ano de vida, 2 anos de vida, 18 anos de vida, 25 anos de vida, é um filho. Lógico, né? O tempo, o amor que foi construído não se compara. Mas enfim, eu tenho buscado por isso e é como eu falei, sabe? Eu me dispus a viver tudo que o Senhor tinha para mim. E hoje eu entendo que se Ele me permitiu viver algumas coisas, alguns momentos, algumas situações que eu vivi que eu nunca imaginei que eu ia viver, eu só pensava assim, Senhor, que eu seja curada para curar, que eu seja curada para curar. Porque uma coisa é a gente ouvir uma história, né? Eu sempre atendi mulheres, trabalhei com mulheres e eu ouvi várias histórias, né? Olha, foi assim, foi assado, eu me senti assim, eu me senti assado. E naquele momento, né, quando eu estava naquele hospital, eu só pensava nisso, sabe? Eu falava, meu, hoje eu entendo. Eu entendo o que é essa dor mesmo, sabe? O que é esse sentimento. E é isso que eu acredito, sabe? Tudo que a gente vive tem que ser pra glória de Deus, tem que ser por Ele, pra Ele, porque pra Ele são todas as coisas. Então, que eu possa usar isso realmente para curar, que eu possa usar isso não para potencializar a dor. Não tem problema ter a dor, não é problema chorar. Eu chorei muitas noites, não tem problema. Mas o que a gente vai fazer a partir? E lá no Salmo 30 diz assim que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente só lê essa parte, né? Mas a gente precisa ler tudo. E lá no início ele diz assim que eu clamei ao Senhor, Ele que me atendeu, Ele atendeu as minhas súplicas no momento de tristeza, de choro, foi Ele que me sustentou, foi Ele que me acalmou, foi Ele que fez tudo, que foi a minha força, né? Então a gente precisa ler tudo para entender. Então, assim, não tem problema a gente chorar, não tem problema a gente sofrer, não tá errado nada disso. Mas a gente tem que ver qual mesa que a gente está se alimentando, né? O que a gente tem alimentado, os nossos pensamentos, o nosso coração. Foi como eu falei lá no começo, nos primeiros dias para vocês. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e a sua mente, né? Enfim, não sei direito. Mas é muito isso, sabe? Desde o momento que eu descobri, eu fui realmente buscar no Senhor, né? Eu me abasteci de palavras. Logo veio o congresso, né? Aquele sábado, o dia inteiro, das 9 à meia-noite, eu comi aquele congresso. Eu não saí da cama, eu fiquei o tempo todo assistindo. E no intervalo eu assisti o da Viviane Martinello lá. Como que é das mulheres lá? Esqueci o nome do congresso. Aquele outro lado.
que estava passando. No intervalo assisti, estava uma ministração, estava na Paula Valadão, e aí escutei a ministração dela também. Nesse meio tempo eu recebi uma visita que foi muito especial, a pastora Carol. Enfim, Deus trouxe pessoas para nos confortar, para nos aliviar. E naquele momento ela me trouxe um abraço que até então eu não tinha recebido. E foi muito especial. Enfim, eu me emociono porque é emocionante. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que realmente buscar no Senhor, sabe? Não tem uma cura, assim, uma receita, né? Tipo, supera, logo vem outro, e não sei o que, logo você tá grávida. Eu entendo também todas essas frases, esses comentários, mas como uma mãe que perdeu um filho, não fale isso. Não ajuda muito. Porque realmente um filho nunca vai substituir outro, né? E a gente entende isso como uma palavra de fé, de esperança, né? Tipo, acredita, você vai ter de novo. Eu muitas vezes já falei isso. Mas é como eu falei, tem coisas que a gente só vivendo pra entender, né? E assim, eu sou muito grata ao Senhor por me permitir viver isso, porque o que seria a nossa vida sem os testemunhos? E foi muito engraçado que antes de eu descobrir que tinha perdido o bebê e tudo mais, um devocional dizia assim: o que você tá vivendo hoje serão suas pregações de amanhã. Do futuro, né? Não lembro. E aí, à tarde, eu descobri. Então, sabe, o Senhor já estava me preparando. Eu já estava falando aqui sobre os processos. E eu não sabia o que viria. Mas veio, e veio como um tsunami. E assim como na história de Noé, ele passou meses, né? Muitos dias construindo uma arca sem saber o que era chuva. E a chuva veio e destruiu tudo. Mas no tempo determinado pelo Senhor, a chuva passou, a grama cresceu, a terra se reconstruiu, tudo aconteceu e veio o arco-íris como um selo, né, de uma aliança que o Senhor fez conosco. Então, eu acredito muito nisso também, né, que as pessoas sempre chamam de bebê arco-íris, um bebê que nasceu depois da perda de um. E é muito isso, né? É o Senhor mostrando que Ele é Deus e que Ele faz tudo perfeito e é no tempo dele, é do jeito dele. E essa é a confiança que a gente tem que ter no Senhor, né? Que Ele é soberano, Ele faz tudo. Ele já desenhou, já escreveu os nossos dias antes mesmo da gente existir. Enfim, pra quem não ia falar, já falei demais. Mas eu falei que eu tava com saudade. Agora vocês, de quem pular esses stories. E se você conhece alguma mãezinha que passou por isso, que está passando, dá abraço, dá colo, muito colo. E realmente eu vi que isso fez total diferença, sabe? Até os médicos, as enfermeiras que me atenderam, eu vi Deus, assim, sabe? A última médica que me atendeu, ela quase chorou, assim. O primeiro médico que me contou, ele quase chorou comigo. A última médica, né, antes de eu ser internada também, ela dizia, puxa vida, ela não sabia o que dizer, sabe? Mesmo ela lidando com isso diariamente, ela tava sem palavras, ela só dizia, puxa vida, menina, puxa vida. Então é muito legal, assim, sabe, quando as pessoas se doem com a dor do outro. Por isso eu postei, né, aquele, falando lá, meu bebê existiu, né, falando das mãezinhas que já perderam o bebê. Porque às vezes é muito natural a gente pensar assim, logo ela tá grávida de novo. E acaba às vezes ignorando essa dor. Como eu falei, não é pra potencializar a dor, mas que a gente possa realmente abraçar essas mulheres, sabe? E é isso que o Senhor tem colocado no meu coração, sabe? Assim, tipo assim, olha só, você viveu, você sabe o que é essa dor de se sentir sozinha. Mas você também sabe como é ser cuidada, como é ser amada. Muitas pessoas, né, me ajudaram nesse período, nesse processo, me acolheram, recebi muitos áudios, né, quem mandou pro meu marido também. Eu sou muito grata de coração por todo esse amor, por todo esse carinho, todo mundo que realmente viveu esse processo com a gente. Mas que a gente possa realmente olhar mais para essas mãezinhas, porque não é fácil.